Na aula de hoje, vamos dar início ao conteúdo de formação do preço de venda na indústria e vamos ver aqui o tópico componentes do preço de venda. Para formar o preço de venda do seu produto ou serviço, é preciso conhecer a estrutura patrimonial da empresa, as relações que o negócio estabelece com o ambiente em que está inserido e os demais elementos que deverão compor o preço. Estabelecer preços de vendas competitivos não é uma tarefa simples, pois em sua formação há vários componentes e não apenas o produto ou serviço que será realizado. Todas as empresas, sejam elas comércio, indústria ou serviço, possuem gastos e esses podem ser classificados como custos e despesas. Conhecer e analisar esses custos são fundamentais para a apuração correta do preço de venda, da análise da lucratividade e do gerenciamento mais eficiente da organização. É importante que a empresa estabeleça uma política de preços compatíveis com o mercado, seus concorrentes e sua estratégia de crescimento. Cada produto ou serviço exige um tratamento diferenciado, isso em função da demanda, concorrência, entre outros fatores. O preço de venda adequado mantém os lucros e reduz os riscos de vender abaixo do preço ideal. O preço de venda em conformidade com o mercado aumenta as vendas. Conhecer os componentes do preço de vendas permite aumentar a rentabilidade da produção de produtos e serviços. O esforço de venda será orientado para os produtos com maior margem de lucro. Facilidade para estabelecer ações de redução de gastos e manter a empresa mais competitiva. Conhecer a lucratividade e rentabilidade dos produtos e serviços permite crescer com saúde financeira. Então, esses todos relatam a importância da formação adequada do preço de venda. Vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de custos. Custo é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de bens e serviços. Então, é por meio desse custo que a empresa consegue fazer o seu produto ou o seu serviço para a venda. Logo, se a gente aumentar a produção, consequentemente os custos vão aumentar. Os custos são facilmente reconhecidos porque estão relacionados diretamente com os fatores de produção, tanto de bens quanto de serviços, para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. No caso de uma empresa de móveis que utiliza madeira, pregos, parafusos e tintas, os valores desses materiais são considerados custos de produção dos móveis. Já as despesas são gastos relacionados à comercialização e à administração de um negócio. Então, essas áreas elas estão presentes em todas as empresas, mas não influenciam ou colaboram diretamente para a produção de um bem ou serviço. Ou seja, são gastos relacionados à gestão do empreendimento. Eles não possuem nenhuma relação direta com a produção. Para facilitar o entendimento, pense da seguinte forma: quais são os gastos que terei com ou sem as vendas? A relação desses gastos provavelmente serão despesas. No caso de uma empresa de móveis, podemos definir como despesa o aluguel, a assinatura da internet, os salários administrativos, por exemplo. Já os investimentos são desembolsos que produzirão ganho ou resultado futuro e, em termos financeiros, é aplicar parte do dinheiro para que ele gere rendimento a longo prazo. A aquisição de equipamentos para melhorar a produção também é uma forma de investimento. No exemplo de uma empresa de móveis, poderíamos considerar a aquisição de novos equipamentos para melhorar a produção dos seus móveis. Esta figura nos mostra os tipos de custos, despesas e investimentos. Então, relembrando também esses conceitos. Nos custos, temos os custos diretos, que são gastos efetuados diretamente na transformação, produção ou venda de um produto.
e na mão de obra quando aplicado sobre um serviço, por exemplo, material direto, mão de obra direta e matéria-prima. Temos também os custos fixos, que são gastos que obrigatoriamente ocorrem independentemente do nível de produção, de vendas ou serviços prestados. Por exemplo, são salários da administração, IPTU, de depreciação, aluguel e honorários contábeis. Já os custos indiretos são os gastos que não se vinculam diretamente ao produto ou serviço, mas são necessários ao processamento e fabricação, comercialização e prestação de serviços, como, por exemplo, impostos sobre serviços ou circulação de mercadoria, comissão de vendedores, entre outros. As despesas, temos despesas administrativas e comerciais, por exemplo, salários administrativos. Temos as despesas sobre as vendas, por exemplo, comissão de vendas, e despesas financeiras, por exemplo, juros de algum empréstimo efetuado. E em relação aos investimentos, nós temos os investimentos físicos, que, por exemplo, são investimentos em maquinários, alguns equipamentos, e os investimentos financeiros, que são quando nós aplicamos o dinheiro da empresa para que rendam juros. Como benefícios da formação correta do preço de venda, podemos dizer que a formação correta do preço de venda impacta positivamente no volume de vendas e na participação do mercado. O preço adequado sinaliza ao comprador dois aspectos importantes: o valor da aquisição e a qualidade do produto ou serviço. Quando o preço é estabelecido de forma correta, visando o retorno financeiro, aumenta-se a margem de lucro da empresa. E o faturamento resultante da venda de produtos ou serviços com preços coerentes com o mercado permite equilibrar o fluxo de caixa e antecipa o retorno do investimento da empresa. Para finalizar, vamos fazer um resumo do que foi visto aqui. Todas as empresas possuem gastos que se dividem em custos, despesas e investimentos. A análise dos gastos da empresa se faz necessária para a apuração correta da lucratividade e também para o gerenciamento financeiro mais eficiente. Para definir o preço de venda, é preciso considerar os elementos que compõem a formação desse preço, que são eles os custos, despesas e investimentos. Nas próximas aulas, daremos continuidade à formação de preços de venda nas indústrias. Até mais!